Vencedores, a paz do Senhor, meus irmãos. Você que está aqui nesse e-book falando de escatologia, a aula de hoje nós vamos aprender um pouco sobre o último discípulo da Bíblia, o último discípulo a qual Deus entregou para ele a revelação, o livro do Apocalipse, que significa livro da revelação. João é o último discípulo que esteve com Jesus. A biografia de João, se nós falarmos, nós não vamos conseguir terminar e entrar no assunto temático que é o tema de hoje. Porém, vamos lá. João, seu nome é conhecido como Deus é gracioso ou Deus da graça. Isso mostrando que toda a graça que nós temos é um favor imerecido, como disse o apóstolo Paulo. Pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus. Mas vamos falar de João, porque João, ao escrever o Apocalipse, ele diz que recebeu do Senhor. João está na ilha de Patmos. O que é que aconteceu para João chegar, ser exilado, ser banido para a ilha de Patmos? O que é que aconteceu para João estar na ilha de Patmos? Vamos lá para você ter esse entendimento, para nós termos esse entendimento, para nós falarmos sobre escatologia e sobre Apocalipse. João, ele é o discípulo amado, como ele é citado no seu livro de João, no quarto livro, conhecido como os dos livros sinóticos. João é o discípulo conhecido como amado. Ele mesmo se cita como discípulo amado. Mas João, ele é o último discípulo. Enquanto todos os discípulos morreram martirizados por uma morte terrível por causa da perseguição e por causa do evangelho, que era um evangelho de renúncia, João é o discípulo que vai morrer de velhice. Só que antes dele morrer, João tinha uma igreja na Ásia, onde ele pregava. E através da vida de João, que ele era o líder, a influência, a igreja na Ásia crescia o culto a Deus e se espalhava a palavra, e a igreja começava cada vez mais a crescer enquanto a palavra estava sendo pregada. Porém, nesse período, havia um imperador por nome de Domiciano, conhecido como Domiciano. Domiciano queria ser adorado e tinha um culto ao imperador. Domiciano exigiu um decreto para que todos pudessem adorar a ele e olhasse para ele, se dirigisse a ele como se ele fosse um deus. Dentro desse cenário, a igreja de João e os cristãos da época, eles se oporam contra o sistema de Domiciano, porque enquanto o culto do imperador exigia que ao imperador fosse tratado como Deus e adorado, o culto de João ia na contramão, dizendo que somente um Deus poderia ser adorado, somente um Deus era digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então esse é o primeiro fato que fez a igreja ser perseguida, e também João como a referência da igreja ser perseguido. Domiciano queria ser adorado como um Deus e exigia que todos os povos, todos que estavam ali, adorassem ele como Deus. Já os cristãos pregavam a supremacia de Jesus Cristo e dizendo que Jesus é o único Deus que era digno de ser adorado, glorificado, e que somente a Deus, ora, ele seria o único digno de receber culto. Dentro desse contexto, então, agora a Roma, o imperador Domiciano, ele vai perseguir a igreja, principalmente os crentes da época, e João, que era uma referência. O culto de João era uma influência negativa aos olhos de Domiciano e dos imperadores acerca do propósito deles serem, de Domiciano ser adorado e ser um Deus. Quando as pessoas entendiam que tinha uma igreja que pregava um Cristo, que era o único Deus, e esse evangelho iria crescendo, já o imperador via isso como uma seita, como uma religiosidade que poderia prejudicar o seu sistema. Então foi dentro desse ponto de vista que Domiciano, junto com o Império Romano, percebeu que a igreja representava um perigo iminente
para a filosofia que eles tentavam implantar dentro do sistema, dentro do território. Foi aí que então Domiciano começou a perseguir a igreja. Alguns teólogos vão ter Domiciano como um novo tipo de Nero, um novo tipo de perseguidor. E Domiciano começou a perseguir a igreja. Dentro desse teor, dentro desses fatos, João, uma vez, foi levado a um tacho fervendo cheio de azeite e foi jogado dentro desse tacho. O historiador diz que quando João foi jogado dentro desse tacho, a Bíblia vai dizer que ele foi perseguido, mas teologicamente o historiador diz que João ele começou a nadar dentro do tacho. Enquanto todos pensavam que ele iria ser danificado por causa do tacho fervendo cheio de azeite, João, além de nadar em cima dentro do tacho, ele falava para eles pularem lá. Então, percebendo que não conseguiria parar o ministério de João, então daí veio uma segunda proposta. Vamos então fazer algo, o que? Como se fosse uma punição, jogar João na ilha de Pátmos e ser apedrejado na ilha de Pátmos. Além de ser apedrejado, ele teria que lidar com a ilha de Pátmos, porque na ilha de Pátmos havia uma deusa que era adorada, uma deusa por nome de Artemis, que era a rainha, a deusa padroeira da ilha de Pátmos. Havia um templo sobre essa deusa e eles acreditavam que ela era aquela que protegia, aquela que guardava o lugar. Paulo, certa feita, quando entrou na cidade da Grécia, Paulo principalmente pregou contra esse tipo de culto e contra esse tipo de idolatria. Mas João foi jogado à ilha de Pátmos por causa disso. Acreditavam que agora, além de dar uma punição para o apóstolo que iria crescer no meio de um monte de pessoas, que iria ter que lidar na ilha de Pátmos, não com pessoas cristãs, era como se tivesse pegado um cristão e colocasse ele no meio de um monte de catimbozeiro, pessoas de credo totalmente diferente, como se fosse uma punição. Agora eu quero ver você adorar o teu Deus. Só que enquanto João foi jogado na ilha de Pátmos por causa do evangelho, por causa da tua fé, João, meus irmãos, ele vai nessa ilha de Pátmos ter a grande revelação. Qual? Foi ali que ele será arrebatado até o terceiro céu e Deus vai mostrar para ele as revelações do livro de Apocalipse. Dentro desse período, desse processo, João vai começar agora a escrever tudo que Deus mandou ele escrever. O livro de Apocalipse, capítulo de número 1, começa com a seguinte frase: a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Ou seja, João só escreve sobre o que Jesus falou com ele. Tudo que João escreve é acerca daquilo que o céu falou com ele. Deus deu revelação, Deus deu algumas visões, e João é um intérprete, ou melhor, um mensageiro, um porta-voz. Ele não aumenta e não inventa, ele simplesmente vai passar tudo aquilo que Deus falou para ele. Aqui está o primeiro tema de hoje, acerca de quem foi João e por que ele foi jogado na ilha de Pátmos. Você que está comigo, só faltou uma coisa até agora. E o que é que faltou até agora? Faltou você pegar e deixar a tua curtida e o teu comentário. Eu já quero deixar um salve aqui para alguns patrocinadores dos nossos e-books, como minha amiga Erlília, pastora Aldo, uma grande amiga, e outras, pastora Roses, outras pessoas que têm sido bênção dentro do nosso trabalho. Larissa também, que Deus abençoe a todos. Esse é o tema de hoje. A próxima aula nós vamos falar acerca sobre o capítulo de número 1 de Apocalipse e as 7 igrejas que Deus colocou na terra e mostrou para João. Você está pronto para continuar estudando comigo? Então vamos lá. Isso, coloca o teu dedo na tela. Vamos para cima. Deus abençoe. Fique com Deus. Até a próxima.